Oi, designers e criativos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da minissérie Criando IDV, dessa vez o 7º episódio. E no episódio de hoje nós vamos fazer a escolha das cores e todas as versões de marca da Obstinado Esportes. Pra quem não sabe nada do que tá acontecendo por aqui ou não tá entendendo muito bem, neste canal eu estou criando uma minissérie com um passo a passo todo o desenvolvimento de uma identidade visual. Caso você ainda não tenha visto os outros episódios, eu te aconselho a clicar no card aqui em cima, onde está o episódio anterior, que eu fiz o desenvolvimento do conceito, ou assistir os outros episódios que estão na playlist para você entender todo esse desenvolvimento. No último episódio, nós fizemos a construção do símbolo da Obstinado Esportes, o símbolo do leopardo, e tivemos um bom resultado com ele, um símbolo forte, consistente. E no vídeo de hoje agora nós vamos escolher todas as cores para essa marca e eu tô muito ansiosa porque a escolha das cores é o momento que eu mais gosto do desenvolvimento do projeto. Eu já falei isso aqui outras vezes, esse é o momento que eu mais gosto, mas é porque eu realmente gosto de criar marcas, eu gosto de desenvolver identidade visual. E vocês vão me ver falando muito isso por aqui. Mas a escolha das cores eu acredito que é o momento que a gente dá vida ao projeto, que a gente realmente consegue ver aquilo tudo, as nossas ideias se materializando de fato. Bora lá para o desenvolvimento do projeto que eu vou mostrar todo o processo para vocês. Eu comecei fazendo alguns desenhos porque eu queria utilizar como formas para as redes sociais e para diferentes aplicações. E eu precisava desses gráficos de apoio para fazer um desenvolvimento mais consistente dessa identidade visual e que os clientes pudessem utilizar diferentes formas e diferentes maneiras dessa marca. Então eu decidi desenvolver esses desenhos das quadras. Eu fiz um desenho de cada quadra esportiva porque eles não vão vender apenas para o vestuário de futebol, camisas de futebol, mas eles pretendem também ampliar os produtos que ali estão na loja. Isso eu descobri através do briefing, da primeira reunião de briefing que eu tive com eles, e por isso que é interessante você também fazer esse briefing com os clientes e fazer a pergunta: tua loja ela pode vender outro produto no futuro? Pode vir a ser outra coisa no futuro? Essa pergunta é bem importante porque você consegue descobrir se essa loja vai vender outros produtos, se vai fazer outras ações, e dentro disso tu já consegue planejar a identidade visual para daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, para ela continuar sendo útil e para ela continuar aparecendo ali de diferentes formas. Então eu já decidi desenvolver essas formas ali, esses gráficos, porque eles podem utilizar em outros materiais e até mesmo alguns adesivos que eles podem mandar junto, adesivos personalizados, combinando com a compra da pessoa, né? A pessoa comprou uma blusa de basquete, por exemplo, recebe o adesivinho da quadra de basquete. Enfim, foi basicamente essa minha ideia para o desenvolvimento dessas quadras. E depois eu fui lá para o desenho do fogo. Não sei se vocês lembram que no último episódio eu comentei que eu não ia abandonar o desenho do fogo, o conceito, né? Então eu trouxe isso para essa parte do desenvolvimento dos gráficos de apoio e fiz o desenho do foguinho, que eu achei que ficou bem legal. Depois eu criei um novo projeto para eu poder utilizar mais pranchetas, porque como vocês podem ver, o meu desenvolvimento fica sempre essa bagunça. É normal isso, eu bagunço tudo para depois organizar. Então eu fiz dessa forma porque eu queria construir todas as versões de marca, versão horizontal, com símbolo, sem símbolo, com o apoio da palavra esportes, sem esse apoio. Então eu precisava montar também todo esse jogo de proporções da minha marca para que eu conseguisse de fato fazer tudo proporcional e com o mesmo distanciamento do símbolo em relação ao tamanho das letras. Depois daquela ideia lá no início que eu tive de fazer a forma circular, que a gente chama de, não é brasão, é emblema, fazer o meu emblema. Então eu já trouxe aquela ideia de lá, só fui adaptando a fonte, né? Porque como eu mexi na fonte, eu precisava mexer na fonte do meu emblema também. E fui fazendo esses pequenos ajustes para as ideias que eu já tinha anteriormente. Eu também fiz um conserto ali na parte da fonte, porque na fonte ele tinha mais nós do que o necessário, então fui tirando todos os nós que eu tinha sobrando, assim como eu fiz na parte da construção do símbolo.
Eu achei que essa fonte ficou muito bacana para o projeto, porque ela é muito versátil e ela se adapta a diferentes superfícies. Eu criei também essa versão com a caixa, com a intenção de utilizá-la como adesivo e usar também em outras aplicações, porque eu queria que ficasse forte, diferente e que tivesse uma aplicação extra para essa minha marca. Porque a Obstinado Esportes ela vai aparecer em diferentes tipos de superfície. Quando a gente trabalha com esse tipo de cliente, principalmente clientes que têm loja de roupa, de sapato, são marcas que costumam aparecer em mais locais, sim. Então eu fui adaptando essa marca para diferentes superfícies, para diferentes adesivos, porque eu sei que são materiais que os meninos vão desenvolver na hora de colocar esse projeto para o ambiente físico, né, na hora de imprimir. Então eu fui lá procurar uma fonte para apoio, porque eu ainda não tinha encontrado a fonte ideal para a palavra esportes. Então eu fiz uma pesquisa para ver o que ficava melhor. Eu não sabia muito bem se eu ia usar a fonte em caixa alta ou em caixa baixa, mas eu optei por deixar em caixa baixa, porque eu acredito que ficou melhor para contrapor os pesos, né, do Obstinado e do Esportes. Então eu fui fazendo esses ajustes, eu também queria encaixar isso no melhor lugar possível, que ficasse mais confortável visualmente e que ficasse melhor em diferentes superfícies. Então, da mesma forma que eu adaptei o distanciamento entre símbolo, entre letras, eu adaptei esse distanciamento também para a palavra esportes, para a palavra de apoio. E é bem importante que você faça no teu projeto essas proporções, esse jogo de proporção para ficar harmônico todas as versões que tu faz, seja na vertical, versão principal, versão horizontal e até mesmo o símbolo. Depois eu fui fazendo a construção do meu pattern, usei as manchas que eu utilizei para fazer o símbolo ali também, e eu fui fazendo de forma manual, porque eu acreditei que de forma manual ficaria mais orgânico, digamos assim. Eu não queria que ficasse repetindo o mesmo padrão, porque senão ia parecer aquele padrão feito mesmo, então eu quis fazer algo mais orgânico. Depois eu fui lá para minha escolha das cores, e foi uma parte que eu fui puxando as referências que eles tinham gostado na segunda reunião de briefing, para primeiro fazer os testes, ver o que se adaptava melhor, e só depois eu vou de fato fazer a escolha das cores com os códigos e também a coloração Pantone. Então eu volto hora ou outra lá para minha parte do briefing para ver o que vai se adaptar melhor. Fui fazendo diferentes escolhas, fui trazendo paletas aleatórias mesmo, só para eu saber para que tom visual que eu ia ir, se eu queria algo mais apagado, mais vivo, e fui fazendo essa construção. É bem importante que você vai fazendo essa construção, essa escolha das cores, olhando referências, sem antes de fato tu ter certinho, essa vai ser o Semic, esse vai ser o RGB, esse vai ser o Pantone, porque aí você não perde muito tempo. Primeiro você escolhe de fato quais são as cores, vê o que fica mais harmônico e só depois tu faz o gerenciamento dessas cores. Essa é uma técnica muito legal para você não perder tempo e também conseguir prototipar, né, digamos assim, a escolha das suas cores. Então eu vou fazendo testes com as paletas das referências mesmo. Eu não escolhi nenhum código nem nada ainda, só para ver se aquilo realmente estava imprimindo a impressão que eu queria mostrar e o projeto que eu queria exacerbar, né, os sentimentos que eu queria passar através dessas cores. Então vocês podem ver que eu jogo cor, coloco cor pra cima, pra baixo, vou trocando, fica essa bagunça mesmo, mas vai por mim que é bem legal a gente fazer essa bagunça pra ver se tudo vai funcionar certinho do jeito que a gente tá planejando. Então eu fui fazendo teste de contraste também, porque é bem importante que quando você vai fazer uma paleta, você veja se as cores estão contrastando muito bem. E agora sim, eu fui pra Pantone, eu gosto de pegar e escolher o Pantone, e depois, através do Pantone, ele já extrai o meu Semic e o meu RGB. Porque agora a Pantone é uma ferramenta paga, então se tu escolhe primeiro em RGB, tu não consegue mais converter para Pantone depois. Por isso que eu faço a primeira escolha da Pantone. Então eu fui criando a minha paleta ali com cores próximas do que eu tinha no meu projeto, que eu tinha feito uma escolha prévia, e vou colocando ali dentro. Vocês podem ver que tem uma variação de tons, porque são cores que eram muito vivas e no Semic elas não funcionam, no Semic elas ficam mais apagadas.
e eu queria ter o mínimo de variação possível em diferentes modos de cores. Então eu tive que optar por esse roxo um pouquinho mais opaco para que funcionasse muito bem. De nada adianta a gente escolher, às vezes, uma cor super viva ali no monitor e depois, quando o nosso cliente vai imprimir, fica uma cor mais opaca, porque aí ele vai ficar realmente decepcionado com as nossas escolhas. Então é bem importante que tu consiga escolher as cores os mais próximas possíveis uma das outras para que não tenha essa variação tão grande. Depois eu tive mais uma ideia de uma aplicação que foi OBS TND, que é a aplicação desse último adesivo. Eu escolhi a cor roxa ou violeta, depende de como você prefere chamar, porque é uma cor do poder, uma cor muito poderosa segundo a psicologia das cores, e ela também é uma cor bastante utilizada por pessoas que gostam de fugir do convencional e pessoas bem vaidosas. Eu acredito que isso reflete muito com os clientes da Obstinado e com o que eles querem passar e transmitir através das roupas e dos acessórios que eles vestem. E essa cor, ela tem muita atitude, energia e vibração, que eu acredito que tem tudo a ver com o ambiente esportivo e também com a jovialidade. E já falando de jovialidade, eu também escolhi o amarelo porque ele é uma cor também do ambiente jovem e também da recreação. Esse ambiente um pouco mais lúdico, mais divertido, que eu queria transmitir através das cores. Eu fiz alguns testes com outras cores, mas estava ficando muito opaco e não estava transmitindo essa diversão que eu queria para o meu resultado, para minha paleta, e eu acho que o amarelo ele cumpriu muito bem o papel dele nesse momento. E é também a cor do otimismo, então o otimismo está muito ligado com pessoas que têm o desejo de vencer e pessoas que são atletas. Além disso, ela também foi inspirada na pelagem do leopardo, porque eu precisava conectar todas as minhas escolhas para que elas realmente ficassem consistentes no projeto. E também é uma cor super alegre e revigorante. Eu adoro esse tom de amarelo, acho que ele transmite tudo isso que eu queria passar para minha paleta. E é claro, preto e branco para utilizar como contraste, também como cores de apoio para a paleta. E esse foi o resultado da paleta, uma paleta super revigorante, com muita energia. Ficou contrastante, unissex também, porque o Obstinado não vai ser só para o público masculino, apesar de predominantemente masculino, mas também para o feminino. Então eu queria uma paleta que os dois públicos se identificassem e ficou bastante jovial e alegre. Para a escolha da fonte principal, a fonte que foi utilizada para escrever Obstinado, eu optei pela Précio, que eu achei uma fonte bem forte e imponente. Eu precisei fazer alguns ajustes para adaptar ela ao meu projeto, porque eu gostaria de personalizá-la e eu acredito que trouxe um resultado bem legal. E para a fonte de apoio, eu usei a Paralucente, que é uma fonte ideal para textos, ela tem uma boa legibilidade e também tem uma grande variedade de pesos que vai trazer mais versatilidade para esse projeto. Eu também criei algumas versões, a versão tipográfica, que é apenas a palavra Obstinado com o apoio do esportes, a versão horizontal sem o apoio, que é apenas o símbolo e a palavra Obstinado, a versão principal, que é composta pelo símbolo, pela palavra Obstinado e pelo apoio esportes. Eu gostei muito dessa versatilidade que a marca nos trouxe. E eu também fiz a versão, que pra mim foi uma das mais legais, que é essa versão da caixa, que é o símbolo do leopardo junto com a palavra Obstinado, só que dentro de uma caixa. Achei que ficou genial essa ideia. Temos também dois símbolos, o símbolo circular com o leopardo no meio e Obstinado Sports Since 2022, que eu gostei muito de colocar ela nesse formato, porque eu acredito que fica um pouco mais jovial também e traz um pouco mais de versatilidade para essa marca. E eu fiz a mesma versão também com o símbolo do foguinho. E eu fiz essa outra versão mais reduzida da palavra Obstinado, que é só OBS TND, e encaixou muito bem, porque ficou 3 letras em cima e 3 letras embaixo. E esse foi o resultado, espero que você esteja gostando da criação e do desenvolvimento. No último episódio, nesse episódio, ficou praticamente todo o desenvolvimento prático do projeto, porque é realmente assim, a gente passa mais tempo estudando, pesquisando, do que de fato desenvolvendo o projeto, porque depois que a gente começa a desenvolver, tudo flui naturalmente, tudo flui da maneira que a gente gosta, né? Que o designer gosta dessa parte de criação. E agora, para os próximos episódios, eu vou fazer a montagem, vou fazer todas as aplicações desse projeto,
para ver se está tudo funcionando direitinho, da forma com a qual eu planejei. E também montar a apresentação para mostrar para os meus clientes esse projeto. Eu estou realmente muito ansiosa para ver a reação deles a respeito desse projeto e para saber se de fato eles vão aprovar essa marca. Eu vou ficando por aqui. Se você está gostando da minissérie, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que ele é importante para que eu continue trazendo vídeos como este. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que são continuações sobre esse assunto para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!